eu revisei com vocês potências de base 10, né? Como que a gente pega um número e transforma ele numa potência de base 10. Que seria o nome correto, tá? O nome correto é notação científica. Tá? Se eu quero transformar isso aqui numa notação, então 2 é a mesma coisa, o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Só que eu usei ontem números inteiros, né? Era a nossa primeira aula, para ficar mais fácil também, porque a gente precisava para aula dar para aula ontem não, né? Eu tô falando ontem, mas é a última aula. Mas a gente tem notação científica também e números com vírgula ou números sem vírgulas, tá? Aí eu tenho aqui, eu coloquei aqui, ó. Como é que funciona isso? Se tiver muito pequeno, tá? Vocês me avisem que eu aumento, ou se alguém não estiver enxergando, eu espero até conseguir ver. Então, como que funciona isso? Quando eu tenho esse número aqui e quero escrever nesse formato, como que eu fiz isso? Olha só, alguém está com o microfone ligado? Eu vou pedir para desligar o microfone. Eu não consigo ver aqui quem está com o microfone ligado. É a Pamela Rodrigues, está com o microfone. Ah, obrigada. Vou pegar aqui. Ah, valeu. Então, aqui, ó. Como que a gente faz isso, tá? A gente, isso é muito importante, né? Eu vi, achei bem legal que vocês querem continuar os estudos. Isso é importante, vocês vão usar isso. Se eu tenho um número aqui normal, número qualquer, e o número tá sem vírgula, a minha vírgula, ela existe, mas eu não coloco ela, tá? Mas ela existe e ela tá aqui no final. Minha vírgula tá ali, tá? A gente só não coloca ela porque a gente não vai usar, então a gente não coloca. Mas quando a gente precisa escrever esse número junto com uma potência de base 10, notem que não tem nenhum zero. Ontem não, na última aula a gente viu isso utilizando zeros, né, para ficar mais fácil. E quando não tem, tá? O que a gente faz? A gente reescreve o número, tá? O número que eu tenho aqui é 756, vou reescrever o número, 756, e eu vou andar, essa vírgula que tá aqui, ó, eu vou andar com ela, ó. Se eu andar até aqui, eu andei uma casa, se eu andar até aqui, eu andei 2 casas. Alguém mandou alguma coisa? Não vi. Ah, tá, é porque só apitou. Então, andei 2 casas, minha vírgula parou aqui. O que eu faço com ela? Vou colocar a vírgula aqui. Se eu andei 2 casas, então eu boto vezes 10 e o 2 em cima. Por quê? Porque eu andei 2 casas. Depois, tá? Deixa eu vir pro lado aqui. Daí eu puxo aqui, ó. Então, basicamente, tá? Se eu posso ter qualquer número. Eu posso ter qualquer número, tá, gente? Isso é indiferente. Vou botar aqui 251. E aí eu quero escrever isso aqui em forma de notação. Aí, se vocês não lembram como é que faz notação, ou nunca viram isso, mas normalmente a gente, em jornal, revista, até às vezes até em jornal na TV, a gente acaba se deparando com isso. Como que a gente faz isso, tá? Para escrever um número em notação científica, transformar ele com uma potência de base 10, eu tenho um limite, tá? O meu limite, ele vai do 0 até o 9. Então, a minha vírgula, ela pode ficar do 0 até o 9. Tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho esse número 251,
Quero escrever ele com potência de base 10? Vou botar aqui, 251. Eu vou escrever o número de novo. Vou colocar aqui, ó, vezes 10. Já vou pôr, porque já que vai ficar em vezes 10, vai ficar com potência, já vou botar a potência. Aonde vai minha vírgula, tá? Eu só posso pôr a vírgula entre do 0 até o 9. Então, a minha vírgula que tá aqui no final, ó, ela tá aqui no final, eu vou andar 1, 2, ela vai parar aqui, ó. Então, ela vai parar aqui, eu andei 2 números, ó, botei a vírgula ali, né? E coloquei um 2 aqui em cima. Porque eu andei 2 números. Ela estava no final e ela veio para cá. Ela tá no final e eu andei para frente, ó, andei para o início do número, meu expoente ele é positivo, tá? Pode acontecer do quê? De eu ter que andar com essa vírgula para o final do número. Eu quero escrever isso aqui em forma de notação. Botar como potência de base 10. Como que eu vou fazer isso? Tá? Mesma coisa, a regra é a mesma, tá? Só vai mudar o sinal do expoente. Vou escrever todos os números que eu tiver diferente de zero, no caso, zeros do início, tá? Se tiver depois do número aqui, sei lá, se fosse 701, por exemplo, eu teria que escrever o 701. Vou usar ali, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse número. Vou reescrever o 7. Vou botar o 7 ali, ó. Vezes 10. E aí, olha, notem, minha vírgula, ela está no início do número. Eu vou caminhar com ela para o final do número. Vou caminhar com ela para cá. Vou caminhar com ela para cá. Eu ainda posso andar mais uma, eu posso botar ela no final do número. Vou botar ela aqui, ó. Se eu botar a minha vírgula ali, eu andei 3 casas, né? Eu tirei daqui, coloquei aqui, vem um sinal de negativo na frente. Por quê? Porque minha vírgula, ela estava no início do número, eu estou levando ela para o final, então eu tenho que pôr um sinal de negativo aqui, ó. Então, se ela está no final e vai para o início, é positivo. Se ela já está no início e está indo para o final do número, é negativo. Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui? Deixa eu voltar para vocês aqui. Não? Então tá. Ok. Vou passar. Vocês vão entender por que eu estou revisando isso, tá? Vou vir aqui, então. Aqui tá o exemplo, ó, notação científica. Então, se eu venho para o final, ó, aqui eu tinha 38. Por que que a minha vírgula, ela não parou aqui, ó, no final, ó? Não parou aqui. Porque se eu parar a vírgula aqui, eu vou ficar com 38. Só que a vírgula tem que ficar entre 0 e 9. Por isso que a minha vírgula vai parar aqui depois do 3, ó. Eu não vou andar com ela até o final. Ela vai parar aqui. Se ela vai parar aqui, eu andei só 3 casas, menos 3 aqui. Pessoal que chegou depois, coloquem o nome no chat para registrar a presença, por favor. Então, isso é para anotação. Outra coisa importante. Deixa eu voltar 2. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisem, tá? Por favor. Outra coisa muito importante, isso é algo que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Eu transformar quilômetro para metro, metro para centímetro, centímetro para metro, metro para quilômetro.
Eu tô falando só essas 3 unidades porque é as que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Embora tenha o milímetro aqui, ó, a gente usa o milímetro só em casos muito específicos, né? Então, se eu estou em quilômetro ou em metro, vamos usar o metro, eu tô em metro, tá? Porque é a unidade que a gente está usando desde a aula passada. E eu quero transformar em centímetro, eu vou fazer vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu tenho 10 aqui, vezes 10 que está aqui. Não lembro que é para fazer vezes 100? Faz vezes 10, depois pega a resposta e faz vezes 10 de novo, que vai dar a mesma coisa. Então, se eu quero fazer o contrário, eu tô aqui no centímetro e eu quero vir para o metro, vou dividir. Vou dividir por 10, depois vou dividir por 10. Alguém lembra como é que faz divisão por 10 sem usar calculadora? Eu posso explicar aqui, se vocês não lembrarem, se alguém não lembrar. Só visualmente, assim, sem calculadora, só olhando e sabendo quanto é que dá. Alguém sabe fazer isso? Alguém não sabe fazer isso, melhor dizendo? Não lembra como é que faz? Eu vi alguém fazendo assim. Vou botar aqui, ó. Olha só. Eu tenho 25 dividido por 10. Eu tenho 25 metros, 25 centímetros, e quero transformar em metro. Então, eu estou subindo na minha tabelinha, vou transformar em metro. Como que eu vou fazer isso? Vou reescrever o número. Vou reescrever o número que eu tenho em cima. E vou olhar para o meu número que está aqui embaixo, ó, que tem que ser... Quando que isso funciona, tá, gente? Para números 1 seguidos de 0. 10, 100, 1000, 10.000. Assim, é para isso que funciona. Tenho um 0 aqui, eu tenho que ter um número depois da vírgula. Então, eu vou contar um número e vou botar uma vírgula. Não preciso usar calculadora. É só contar quantos zeros tem. No caso, se eu estou saindo do centímetro e indo para o metro, o que eu vou fazer? Dividir por 10 aqui, preciso dividir por 10 de novo. Posso dividir direto por 100, tá? Mas eu vou fazer assim para poder explicar melhor. Vou colocar o número ali. Minha vírgula já está aqui, ó. Eu preciso andar mais uma casa com a vírgula, porque eu tenho mais um 0 aqui, ó. Preciso andar mais uma casa. A minha vírgula, ela vai parar aqui. Não tenho nada, vou botar um 0. Vai ficar 0,25. Sem usar calculadora. Só olhando. Só que quando a gente tem centímetro quadrado, quilômetro quadrado, metro quadrado, a gente não divide por 10, ó. A gente divide por 100. Se eu tô saindo do centímetro quadrado e quero vir para o metro quadrado, eu vou dividir por 100. Então, é aquela mesma regra lá do 10. Só que agora, em vez de 10, eu vou usar o 100. Mas a regra, ela é a mesma. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer esse exercício aqui com vocês agora e precisava revisar tudo isso. Esse exercício aqui é bem parecido com um que está no trabalho de vocês. Eu não sei qual é o número do exercício, mas ele é super parecido com o que está lá. E o objetivo é esse, tá? Para caso alguém tenha tido algum problema, meio que vai dar uma olhada aqui agora. A aula passada a gente, então, viu sobre hidrostática, sobre pressão. E a gente viu os vários tipos de pressão que existe. E aí, aqui eu tenho, ó, em uma competição esportiva, um homem de 70 quilos. E eu tenho a minha massa aqui, ó, 70 quilos. Levantando uma barra de 170 quilos. Tenho outra massa aqui, ó, 170 quilos. Apoia-se sobre os seus pés, cuja a área de contato com o piso é de 30 centímetros quadrados. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado,
E lembrando que pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área, né? Que eu já tinha dito na outra aula. Aí a pergunta é, a pressão exercida pelo homem sobre o piso em Pascal, tá? Por quê? Porque eu posso botar Pascal no final, ou eu posso botar Newton por metro cúbico, metro quadrado. É indiferente, tá? As duas estão certas. Como que eu faço essa conta, tá? A gente tem a fórmula lá, né, para fazer a conta. Espera aí que não tá. Aqui. Ó. A gente tem a fórmula ali. Foi feito com muito carinho. Ó, a gente tem essa fórmula aqui. Curioso para saber o que está debaixo dessas panelas. A gente tem essa fórmula aqui. Força 1, a razão da força 1 sobre a força A, sobre a área, é igual a força 2 sobre a área 2. Princípio de Pascal. Mas o que acontece quando eu tenho só uma massa? Eu lembro que eu dei um exemplo na outra aula, explicando como é que a gente calcula a força. Como é que a gente calcula a força, tá? A gente usa a fórmula da força, ó, que é o peso, que é a massa, vezes a gravidade. Se eu não tenho a força no exercício, ó, se ela não está escrita aqui para mim, eu preciso calcular. Massa vezes gravidade. Neste caso aqui, eu tenho duas massas, ó. Eu tenho a massa do homem e a massa da barra. Só que notem o seguinte, se é uma pessoa que está levantando um peso, teoricamente, é um peso só, porque é o meu peso somado com a barra que eu estou levantando, eu tenho um peso só. Então, aqui na massa, ó, eu preciso somar isso. Eu preciso somar isso aqui. Então, o meu peso vai ser o valor da massa somada, 70 quilos mais 170 quilos. Isso dá 240 quilos. Então, a minha massa aqui é 240 quilos. Vezes, né? A gente tem que botar o vezes. A gravidade o exercício está me dando, ó, 10. Tenho que fazer essa conta. Posso resolver aqui, ou eu já posso transformar em notação, é indiferente, tá? Mas eu já posso resolver aqui mesmo. Então, eu vou ter que 240 vezes 10. Vou ter 2.400 newtons, né? Lembrando que força é em newton. E aí, o que eu faço com isso agora? Agora eu posso calcular a força, tá? Agora eu posso calcular ali o que está me pedindo, ó, a pressão, que é o que está pedindo. Vou limpar aqui. E aí eu sei que a pressão é força sobre a área. Preciso calcular isso. Então, quanto que eu tenho de força? Eu tenho de força 2.400 newtons. Vocês podem escrever ela em notação ou assim, tá? Eu vou transformar ela em notação depois. E a minha área, olha só, minha área é 30 centímetros quadrados, tá? A minha força aqui é em newton, e newton é metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado. Por que metro quadrado, tá? Porque, né, a notação, lembra, a gente viu a unidade de medida lá na outra aula, tá na apostila para vocês, que a unidade de medida da pressão, ó, é newton por metro quadrado. Só que aqui, peraí,
aqui, ó, Newton por metro quadrado, é a unidade de pressão. Só que no exercício, tanto neste quanto que vocês têm no trabalho de vocês, tá em centímetro quadrado. Então, vocês precisam transformar isso em metro quadrado. Como que eu transformo centímetro em metro quadrado? Dividindo. A gente usa a tabelinha. Preciso dividir, no caso, eu divido por 100, então eu divido por 10.000. Vou botar aqui, ó. Vou botar a resposta aqui primeiro. Ó, eu vou dividir por 100. Só que eu vou ter mais 2 zeros depois, né? Porque eu vou dividir 2 vezes. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Aqui eu já tenho 2. Vou botar mais uma, 3, 4. Boto a vírgula. Então, 30 centímetros quadrados é a mesma coisa que 0,0030 metros quadrados. E é isso que eu vou pôr ali embaixo. É isso que eu vou pôr aqui, ó. Esse é o valor da minha área. Preciso resolver isso. O jeito mais fácil de resolver isso, eu comentei isso na outra aula, é transformando em notação científica, tá? Em física, quase tudo a gente transforma em notação. Aí a gente transforma, ó. Lembrando que em notação, né, a vírgula tem que ficar entre 0 e 9, então, minha vírgula tá aqui no final. Eu vou puxar ela aqui, ó, pro 2. Então, eu vou ter 2,4, né? Vezes 10. Eu andei 3 casas com a vírgula, eu vou ter um 3 aqui em cima. Sobre, mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho que pegar os números que são diferentes de 0, né? Vou pegar o 3 que tá aqui. Posso botar o 30? Até posso, tá? Mas como essa minha vírgula vai andar até o 3, eu não preciso pôr aquele 0 ali. Mas se quiser botar também não tem problema. Eu vou ter 3 vezes 10, né? Porque é anotação. Vou andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Andei 3 também. Então, vou botar um 3 aqui, ó. Só que, né? Menos 3. Por quê, né? Porque eu andei pro final do número. Aí, eu vou resolver minha conta. Vou fazer ali a divisão do meu número, que eu tenho ali 2,4 por 3. E vou fazer aqui da minha potência aqui também, ó. Então, eu não queria apagar. Eu vou ter que apagar. Vou ter que apagar. Então, como que eu vou fazer ali? Vou pegar, vou ter que transformar, né? Vou dividir 2,4 por 3, isso dá 0,8. E aí, eu ainda tenho isso aqui, ó. 10 elevado a 3 aqui. Dividido, né, porque estava embaixo, né, toda fração, ela é uma divisão, se vocês não lembram disso, é um mantra, tá? Toda fração é uma divisão. Aí embaixo eu tinha um menos 3, ó. Isso eu expliquei na outra aula, né, como é que a gente faz quando tem expoentes iguais, né? Na multiplicação a gente soma, né? A gente repete a base e soma, né, na multiplicação. Se a divisão é o contrário da multiplicação, então eu vou fazer o contrário aqui, eu vou diminuir. Eu vou ter 3 menos 3. Tem 2 sinais? Tem 2 sinais e vai ficar os 2 sinais, tá? Porque senão dá errada a conta.
Então, eu tenho 3 menos o menos 3 que já estava ali. Sinal igual, né? Fica positivo, então eu vou ter aqui, ó, 6. Então, na minha resposta aqui, eu vou ter 0,8 vezes 10 na 6. Newtons por metros quadrados, tá? Ou Pascal, que é o que tá pedindo aqui. O exercício que tá lá para vocês, tá, gente, é do mesmo jeito, tá? Vários deles lá, vocês vão usar essa fórmula aqui para fazer. Alguém não entendeu e precisa que eu explique de novo? Porque eu sei que é um pouco difícil, né? Parece que é tudo grego, né? Fica meio confuso depois de um tempo. Se alguém precisar que eu faça de novo, é só me dizer que eu repito ali. Tem uma pergunta, professora. No Vontade. trabalho, tem que deixar a fórmula armada ou já a gente pode fazer separado e deixar só sinalizar a questão certa, A, B, C ou D? Pode só sinalizar a questão certa, não tem problema nenhum. Eu fiquei na dúvida ali. Ah, obrigado. Nada. Então, aí vamos entrar então no conteúdo da aula de hoje, que também tem um pouco a ver com pressão. Vou vir aqui para a apostila. Então, hoje a gente entra num conteúdo que eu acho bem interessante, eu acho ele bem legal, que a gente vai entrar, então, em termodinâmica, né, que é o estudo das temperaturas, né, termodinâmica. É bem interessante, tá, gente? Esse aqui é bem, vocês vão ver que é muito mais simples do que pressão, do que hidrostática, é muito mais simples. Então, equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É o equilíbrio, tá? Ó, dizemos que dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico quando ambos possuem a mesma temperatura. A gente tem um exemplo excelente para isso aqui, porque aqui só tá assim, né? Mas eu vou tentar botar assim para vocês, ó. Aqui eu tenho um copo de café preto, quente. Tá muito quente e aí eu não consigo tomar, mas eu quero tomar café com leite. Aí eu tenho aqui um copo de leite frio, tá? Vou pegar esse leite aqui e vou acrescentar no meu café, ó. Notem que, se vocês não lembram, tá? O que quer dizer esse símbolo aqui, ó? É o símbolo maior, tá? Maior. Então, aqui, ó, a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Meu copo de café quente, né? É mais quente que o meu copo de café com leite, meu copo de leite. Quando eu juntar os dois, tá? Vou juntar os dois, eles vão entrar em um equilíbrio térmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o calor daqui, o calor do meu café preto, ele vai ser distribuído para o meu leite frio até que ambos encontrem um equilíbrio, até que ambos estejam na mesma temperatura. Por isso que quando isso acontece, a temperatura 1 vai ficar igual à temperatura 2, porque eles se misturaram e atingiram a mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Eu acho que esse exemplo, assim, é o mais simples, assim, para entender como é que funciona isso. Aí a gente tem graduação de um termômetro, tá? A gente tem pontos fixos num termômetro. A gente tem o ponto do gelo e o ponto do vapor. Né? O que é isso, tá? O ponto do gelo, o ponto do vapor. Então, vocês já devem ter ouvido isso em algum momento da vida de vocês. Sobre a temperatura que a água vira gelo e a temperatura em que a água vira fumaça, né? Vira gás. Esse aqui é o ponto, tá? Seria a fusão do gelo, tá? Sob pressão normal. E a ebulição da água, né? Quando ela evapora. Aonde que eu tô recebendo isso? Será que é aqui? Ah, tá ok. Então, nossa aula vai até as 21 horas, tá, gente? Então,
Ponto do vapor. Ebulição da água sob pressão normal. Ah, desculpa, é até às 21 horas, tá? Ok. Então, a gente tem aqui, ó, escalas termométricas, tá? Como que funciona? A gente tem aquelas escalas que a gente já conhece, a gente já ouviu falar, mas o que a gente mais conhece, porque é a nossa aqui, é a escala Celsius, né? Que é a que a gente já conhece. Que é como a gente mede a nossa própria temperatura. Que erro. Então, na escala aqui, ó, a escala Celsius, o ponto fixo, tá? A gente sempre tem 2 pontos fixos. Ponto fixo, então, do gelo é aqui em 0 graus. Então, a água congela quando está em 0 graus. Esse é o ponto de gelo. E eu tenho aqui 100 graus Celsius, então, é o meu ponto onde a minha água evapora. Então, aquela água que a gente põe ali no fogo para ferver, a gente vai ver o quê? Aquelas bolinhas subindo, tá? São as moléculas de água, tá? São as moléculas, elas se agitam, e vão se agitando, e se agitando, se agitando. É assim que é produzido o calor. E elas vão se agitando, se agitando, se agitando, e chega um momento em que elas se agitam tanto que elas saem, que elas explodem. Elas saem, vira vapor. Isso acontece, vai acontecendo aos poucos, até chegar nessa temperatura de 100 graus. E aí, ela já começa a evaporar. A mesma coisa se eu quero que ela vire gelo. Quando ela vai virar gelo? Se as minhas moléculas, elas estão num estado de agitação, no estado líquido ali, elas não são tão agitadas, tá? Elas têm uma agitação, mas não é aquela coisa bem enérgica. Se eu tô resfriando a minha água, essas moléculas, o que elas vão fazendo? Elas vão parando, e vão parando, e vão parando, e vão ficando mais sólidas, e vão parando, até que elas chegam no momento onde elas praticamente não se movem mais. Então, isso é quando elas viram gelo. E aí, nós temos uma questão aqui, que é o seguinte, a minha água, ela vai evaporar a 100 graus Celsius a nível do mar, tá? Quando a minha pressão atmosférica está a nível do mar. Eu falei sobre pressão na outra aula. Pressão atmosférica, tá? É um ATM, que é 10 newton por metro quadrado. Então, é 10 metros. A cada 10 metros, lá eu falei isso, né? Que eu dei o exemplo da casa e tal, que lá que é a pressão. Então, assim, se a gente está na atmosfera a nível do mar, tá? Com essa pressão a nível do mar, a minha água, ela vai evaporar a 100 graus. Pessoas que moram em lugares mais elevados, tá? Onde a pressão é maior porque está acima do nível do mar, isso aqui vai variar. Não necessariamente a água vai evaporar a 100 graus Celsius. Por quê? Porque quanto maior a pressão, menor eu preciso de temperatura para evaporar a água. Porque se a pressão é maior, a minha água vai evaporar com um grau menor. Vocês conseguem compreender isso? Não sei se vocês entenderam isso. Tipo, quanto mais alto eu moro, mais rápido a minha água evapora. Tá, mas isso numa temperatura tropical. Se nós estivermos num lugar gelado e alto, ela não congela em vez de... Ela não vai precisar de mais temperatura? É por causa da pressão. Mesmo que tu esteja num lugar alto e frio, tu botou água no fogo para ela evaporar. Então, depende da pressão. Não necessariamente da temperatura que está no ambiente. Ah, sim. Então nós temos aqui a escala Fahrenheit. Nós não medimos em escala Fahrenheit, tá? Mas a escala Fahrenheit, ela é comum em países de língua inglesa. Até está escrito aqui. E aí, o nosso termômetro aqui, a nossa temperatura, a gente mede do 0 a 100, então nós temos 100 níveis, né? De 100 divisões ali de temperatura, do 0 ao 100.
Na escala Fahrenheit, ó, ela vai do 32F, 32 Fahrenheit, a 212. Essa é a escala Fahrenheit. Se a gente somar, ó, a escala Celsius, ela é centígrada por causa disso, porque a gente sobe de 1 em 1 até o 100, então a gente tem 100 divisões. Se vocês diminuírem aqui, ó, 212 menos o 32, vai dar 180. Então, a escala Fahrenheit tem 180 divisões. O que quer dizer isso? Por que eu tenho que saber isso? Porque se eu tenho 1 grau Celsius, eu vou ter 1 grau Fahrenheit? É isso que vocês precisam pensar. Não vai ter. Por que não tem? A escala é diferente, né? Isso aí. Porque assim, ó, se aqui eu tenho 180 divisões, na outra eu tenho só 100, quer dizer que 1 grau que eu tenho em grau Celsius vai ser menor aqui, ó, porque aqui eu tenho 180 divisões. Então aqui, ó, menos 273 graus Celsius, que é o quê? O zero absoluto. Tá? Essa é a menor temperatura registrada. Se vocês forem fazer um concurso público, o Enem, o vestibular, o que for, e tiver alguma questão dizendo para vocês lá, para marcar, normalmente é assim que aparece, tá? Principalmente concurso público. A temperatura em tal lugar estava menos 280 graus Celsius. Não existe, tá? Já é errado. Por quê? A menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius. Se for menos 273, alguma coisa já não existe, porque essa aqui é a menor temperatura registrada. Tá? Qualquer coisa além disso não existe. Isso aqui em graus Celsius. Esse mesmo valor em Fahrenheit é menos 459,4. Isso é o zero absoluto, tá? É a temperatura perfeita no zero absoluto. E escala Kelvin? Então, o querido Lord Kelvin aqui, ele mediu diferente a temperatura. Deixa eu botar aqui. Pronto. Como que aconteceu? Olha só, vamos explicar aqui, ó. O Celsius, para descobrir esses valores aqui, os experimentos dele foi feito com a água, tá? Por isso que a gente tem a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. O Fahrenheit aqui, ele não usou, tá? Ele usou gelo e cloreto de amônia para fazer essa medida. Já o Kelvin aqui, ele resolveu usar os valores reais, tá? Então, fisicamente falando, tá? A escala perfeita, no caso, uma escala absoluta, é a escala Kelvin. Por isso que, quando a gente fala de grau Kelvin, não existe, tá? Não existe grau Kelvin. Eu falo 373 kelvins, 1 Kelvin, 2 Kelvin. Eu não falo grau, porque não tem grau, porque já é uma temperatura perfeita, ela já está correta. Então, quando eu falo Celsius e Fahrenheit, eu preciso dizer 1 grau Celsius, 1 grau Fahrenheit. E quando eu falo em Kelvin, eu só falo 1 Kelvin. Não tem grau. Porque ela já é uma temperatura que está correta. Então, aqui, ó. Se eu tenho... E o Kelvin, a medida dele, a divisão dele, a subdivisão dele ali, é também centígrada, tá? Ela tem 100 subdivisões. Então, se eu tenho 0 graus Celsius, é a mesma coisa que eu ter 273 kelvins. Se eu tenho 1 grau Celsius, eu tenho 274 kelvins. Por quê? Porque esse aqui progride igual. Progride de 1 em 1. E aí nós temos aqui, ó. O que é o zero absoluto? O zero absoluto é 0 Kelvin. Então, como eu tenho 0 Kelvin, precisou ser adaptado um valor, tá? Para Fahrenheit e para Celsius, e o valor ali convertido, tudo bonitinho lá, que eles pesquisaram tudo, chegou nesse aqui. Então, se eu tenho 0 Kelvin, eu tenho menos 273 graus Celsius, menos 459,4 Fahrenheit. Todas essas três temperaturas aqui, na verdade, são a mesma coisa.
tá? E elas são a temperatura mais baixa que pode se chegar no planeta Terra, tá? Sobre isso, alguém tem alguma pergunta? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa? Olha, prof, eu não sei se seria bem uma pergunta, eu ainda estou na dúvida aí nessa escala aí. Eu não entendi muito Em qual que tu tá em dúvida? Desculpa. no Kelvin. Ah, no Kelvin. É, porque se o zero absoluto deles é 273, né? Menos 273 o que? O zero absoluto do Kelvin? do Kelvin Não, o zero menos, absoluto, o zero absoluto é zero absoluto. Kelvin. Zero É Kelvin. 0 Kelvin, que Isso. corresponde a 273, é isso? Menos Não. 273 graus Celsius. A menos 200 é o Isso, zero menos absoluto 200. dele. É, tem um menos aqui, ó. É um menos. Tá. E que eu ia te fazer a pergunta. Por exemplo, no Fahrenheit, perdão, no Celsius, zero é o ponto de congelamento, certo? É o ponto de congelamento da água. Da água. Tá. E corresponde no Kelvin 273 para congelamento também? Sim. É porque tudo depende das moléculas. Lembra que eu falei ali, as moléculas elas vão parando Sim. até congelar. Mas não necessariamente elas pararam. Sim. Elas chegaram no nível em que elas estão ali congeladas. Mas elas ainda podem esfriar mais, congelar mais, até chegar nesse zero absoluto aqui. Que quando elas chegam aqui, elas não têm mais o que esfriar. Elas já estão totalmente paradas, por isso que é zero absoluto. Não tem mais nenhuma modificação para fazer. Tá, prof, outra coisa, complementando lá o colega, isso aqui é tipo uma fórmula? Alguma coisa assim que a gente vai ter que gravar ou não? Vou botar a fórmula aqui agora para vocês. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Nada mais, nada. Então, a gente tem conversão entre escalas, tá? A conversão entre escalas, Celsius e Fahrenheit, passa por alguns processos, né? Porque a gente sabe que uma tem 100 divisões e a outra tem 180 divisões. Então, assim, ó, basicamente, aqui é como que a fórmula foi criada. Eu tenho, para 0 graus Celsius, ó, temperatura Celsius, para 0 graus, eu tenho temperatura Fahrenheit 32 graus. Que é o que está aqui, ó, na linha de cima. E em baixas temperaturas, ó, eu tenho 100 num ponto fixo, 0 no outro ponto fixo. Fahrenheit é a mesma coisa. Para 100 eu tenho 212, para 0 eu tenho 32. Aí, como que eles fizeram essa fórmula? Diminuíram ali, né, que dá as divisões, e depois simplificaram, tá? Até chegar no menor número ali que dá para simplificar. Então, aí surgiu essa fórmula aqui, ó. O que essa fórmula diz? Que se eu tenho, aqui a minha temperatura, graus Celsius, aqui, que o meu Celsius dividido por 5, é a mesma coisa que o Fahrenheit menos 32 dividido por 9. É assim que a gente usa para converter. E aí, eu botei alguns exemplos aqui para explicar, para ficar bem claro para vocês. Vou fazer aqui. Vou botar aqui, que eu botei meus exemplos aqui hoje. Eu deixei tudo escrito aqui. Já com a fórmula ali. Vocês vão perceber, gente, que a fórmula aqui, ó, tá assim, ó, temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit. Aí aqui, ó, quando eu escrevo a fórmula, tá? Quando eu tô fazendo, eu não coloco o T de temperatura, porque eu já sei que é temperatura. Então, eu só coloco o C, Celsius dividido por 5 e Fahrenheit. Depende do livro ou do site que vocês estiverem olhando, ou da página do YouTube que vocês estiverem assistindo. Tem professor, que vai usar o TC e o TF, tem professor que vai usar só o C e o F. Aí vocês vão encontrar os dois jeitos, mas é a mesma forma. Então, como que a gente converte? Ó, quanto vale 40 graus Celsius em Fahrenheit? É super simples de fazer. Por quê?
Tá me dizendo aqui, ó, que é grau Celsius. Então, eu vou trocar isso na fórmula. Vou botar aqui 40 dividido por 5 igual. Eu quero saber Fahrenheit, ó, eu não tenho. Então, eu vou repetir o meu F, porque eu não sei o que que é. Menos 32 dividido por 9. Como que eu vou fazer essa conta aqui? Muito importante, tá, gente? O jeito mais fácil de vocês fazerem o cálculo é já dividirem essa primeira fração aqui, ó. Vocês já dividem ela. 40 dividido por 5 é 8. Já vou botar o 8 aqui, ó. E isso aqui é igual. Isso aqui que eu tô fazendo agora, tá, gente? É uma equação de primeiro grau que vocês vão usar muito em matemática, tá? Mesmo matemática básica. Então, já fica aí para vocês, se vocês esqueceram, já dá uma lembrada. Eu tenho aqui, ó, 8 igual F menos 32 dividido por 9. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho duas opções, tá? A gente pode fazer cruzado ou não. Eu vou ensinar para vocês o jeito mais fácil de fazer, que é o seguinte. Vou pegar esse 9 que tá aqui, ó. Ele tá dividindo desse lado, ó. Do lado do igual. Desse lado aqui ele tá dividindo. Eu vou trazer ele pra cá, ó, multiplicando. Em vez de eu fazer cruzado, eu posso já fazer direto assim. Eu vou botar desse lado aqui. Já vou botar direto ali, já, ó. Ó, eu tenho, então, 8 vezes 9. 72. 72. Peraí. Eu ia escrever tudo bem, mas eu vou botar direto já. 72 igual o que sobrou. Fahrenheit menos 32. Aí, lembrando que, né, tá diminuindo desse lado, tá subtraindo, vai trocar de lado, somando. Eu tenho que trocar a operação. Então, eu vou ter 72 mais 32. Isso aqui vai me dar 104 Fahrenheit. Ó. Então, se eu tenho 40 graus Celsius e estou nos Estados Unidos, lá a temperatura vai ser 104 Fahrenheit. Então, 104 Fahrenheit. Bem simples, né? Alguém achou complicado, assim? Porque esse é um dos cálculos, assim, que eu acho mais fáceis, né? Porque é só usar a fórmula. Não é difícil. A questão é pra gente gravar, tem que exercitar, né? Gravar tem que exercitar. É por isso que eu botei mais 2 aqui para nós fazer. Vamos lá. Determina, então, a temperatura de 86 Fahrenheit em Celsius. Eu já vou trocar aqui, ó. Eu já escrevi a fórmula que foi para adiantar o serviço. Então, já vou colocar ali, ó. Tá em Fahrenheit? Então, é o Fahrenheit que eu vou trocar. Eu vou vir aqui. Vou colocar o 86. Gente, olha só, isso é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Para qualquer disciplina que vocês precisem usar fórmula, tá? Se vocês têm dificuldade em trocar qualquer coisa na fórmula, qualquer coisa, escrevam a fórmula com um lápis, né? E depois apaguem e escrevam em cima o que vocês precisam trocar. Porque é o jeito mais fácil, tá? Fazer isso que eu fiz agora. Porque, assim, nunca vai ter erro. Se vocês têm dificuldade, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em reescrever a fórmula trocando. Escrevam a fórmula do jeito que é e troquem nela mesmo. Porque daí não tem erro. Fiz aqui, ó. Fiz o meu cálculo aqui. Fiz a minha fórmula ali, bonitinha. Vou fazer a minha conta. Qual é a primeira coisa que eu faço quando tem fração? Eu resolvo a fração, tá? Então, eu vou continuar aqui
com o C sobre 5, porque é da minha fórmula. 86 menos 32, isso aqui vai dar 54. 54 dividido por 9. Vou continuar embaixo aqui. Vou continuar ali, então eu tenho C sobre 5. Aí eu vou resolver minha fração, né? Toda fração é uma divisão. 54 dividido por 9. 6. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só multiplicar. Vou pegar esse 5 que está embaixo, que está dividindo, vou trazer para cá, ó, multiplicando. Aí eu tenho minha resposta, então, ó, vai dar 30 graus Celsius. Então, 86 Fahrenheit são 30 graus Celsius. Bem simples, assim. Parece difícil, mas é bem simples. Mas já pensou sair vai para os Estados Unidos para te saber a temperatura que não levar ou não soubesse direitinho? Tem que levar como é que se diz? Pois é. Tem isso. Bom, esse aqui é o último, tá? Eu não sei se vai ser necessário fazer ou não. Mas vamos botar aqui, né? Ah, eu vou fazer porque é 18, né? E aí aqui vai dar um número com vírgula. Então eu vou fazer. Foi por isso que eu botei ele aqui. Então, ó, 18 graus Celsius para Fahrenheit. Vou trocar o Fahrenheit ali em cima. Desculpa, vou trocar o Celsius. Aqui. Vou botar o 18 ali. Agora eu tenho que fazer essa conta. Gente, se vocês estão num lugar onde vocês não conseguem usar a calculadora, dividam, tá? E aí eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer esse tipo de divisão. Vou fazer aqui, ó. 18 dividido por 5. 18 dividido por 5. O número mais perto é 15. Então, eu vou botar 3 aqui. Botar o 15 aqui. E aí, eu vou diminuir. 18 menos 15 é 3. Não consigo dividir 3 por 5. Vou botar uma vírgula aqui e um 0 aqui. E aí, eu boto um 6 aqui, ó. E aí, aqui vai dar 0, né? Então... Continuando aqui, então, aqui vou ter 3,6 igual o Fahrenheit menos 32. Eu já vou trazer aquilo ali para cima, ó, gente. Esse menos 9 eu já vou trazer para esse lado aqui multiplicando, ó. Então, eu já vou botar aqui já, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar desse lado. 9 vezes 3,6. Já vou por ali já, né? Para facilitar o serviço. Vou multiplicar, então. Isso aqui vai dar 32,4, né? Porque 9 vezes 6, 54. Tá diminuindo? Já trago para cá somando. Para quê? Para adiantar o serviço. É menos linha daí pra gente escrever. E aí é só somar. Então, eu vou somar isso aqui, ó, respeitando a minha casa decimal, né? Eu preciso respeitar a minha vírgula. Aí, aqui dá 4, aqui dá 6. Então, isso aqui dá 64,4 Fahrenheit. Respeitando as minhas vírgulas ali. Ó. Se vocês não têm calculadora, tá aqui. Se alguém não lembrava, agora tá ali. Então, voltando lá para nossa apostila. Vocês viram, né? Trabalhar com a fórmula é bem simples. Estudo dos gases, então. Então, o gás ideal ou perfeito é um gás hipotético cujas moléculas não apresentam volume próprio. Por que que isso acontece, gente? Porque o gás, ele ocupa o espaço do lugar onde ele está, do recipiente onde ele está. Que aqui tem bastante palavras, né? Eu estou resumindo para vocês. Então, ó, o volume ocupado pelo gás corresponde ao volume dos vazios entre suas moléculas, ou seja, ao volume do recipiente que o contém. Então,
É como se a gente usa, tipo, o cilindro de gás hélio. Ou para quem tem carro GNV lá, o cilindro do GNV. O gás vai ocupar o volume do recipiente onde a gente está colocando ele. Então, o estado de um gás é caracterizado pelos valores assumidos por 3 grandezas. Então, que 2 a gente viu na aula passada e uma a gente viu hoje. Volume, pressão e temperatura, tá? Eu tendo esses 3, eu tenho um gás. E aí a gente tem aqui a Lei Geral dos Gases, então. Como é que funciona isso, tá? Dos gases perfeitos, tá? Se eles são perfeitos, eles estão em equilíbrio. Eu tenho, então, pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual à mesma coisa com o segundo gás. Até tá aqui, ó. Um gás está em condições normais de pressão e temperatura quando sob pressão de 1 atm, então, né, a nível do mar, e a temperatura de 0 graus, 273 kelvins. Certa quantidade de gás sofre uma transformação de estado quando se modifica ao menos 2 das variáveis de estado. Ou seja, ele é perfeito, como está aqui em cima, quando todas as 3 estão em equilíbrio. Então, ele é um gás perfeito. Mas nem sempre isso acontece, né? Podem acontecer outras coisas. Pode acontecer de uma daquelas temperaturas ali estar diferente. Ou 2, né? No caso aqui são 2 diferentes. Então, a gente tem a transformação isocórica. Essa parte aqui não tem muito cálculo, tá, gente? Ela é bem teórica. O que é a transformação isocórica, então? Tá? É quando... Ai, desculpa, gente. Chamaram aqui na frente, ó. Então, é uma transformação gasosa na qual a pressão e a temperatura variam. Preciso saber disso? Não. Qual é a informação que vocês precisam gravar? A transformação isocórica é quando o volume é igual. Se o volume é igual, ó, tá aqui, ó. Se o volume é igual, o nome é isocórica. Então, para minha conta, se tiver algum cálculo para fazer, pressão 1, temperatura 1, pressão 2, temperatura 2. Eu não vou ter volume para calcular, porque o volume é igual, então eu corto ele da minha fórmula. Porque eu não preciso calcular, né? Ele é igual. Transformação isobárica. É uma transformação gasosa na qual o volume e a temperatura variam. O que vocês precisam gravar daqui? A pressão é igual. Isobárica. Pressão igual. Decora isso, pressão igual. Se a pressão é igual, o resto é diferente. E aí eu vou cortar ela da fórmula. Volume 1 para T1, volume 2 para T2. E a isotérmica, o nome já diz, né, gente? Térmica. Térmica é temperatura. Então, na minha transformação térmica, a minha temperatura é igual. O resto é diferente. Pressão e volume são diferentes. E aí a minha fórmula é essa aqui, ó. Se precisar usar fórmula. Normalmente isso não acontece, tá, gente? Normalmente, principalmente dependendo do concurso público que faz, às vezes caem umas questões assim. Normalmente a pergunta é só o que é. O que é isotérmica? O que é isobárica? São coisas assim bem simples. É só para saber se tu sabe que isotérmica é temperatura igual, isobárica lá é a pressão igual. É só para saber isso. Normalmente é assim que cai. Uma pergunta. À vontade. Então, quando a gente usa o GNV, por exemplo, ele está no cilindro, ele está equilibrado. No momento que ele passa que ele faz a combustão, no caso do carro, ele se altera, né? Mas sim, ele passa por uma dessas transformações aqui. Na verdade, ele passa por estágios das 3, né? Porque ele vai sofrer uma mudança de temperatura, ele vai sofrer uma mudança de pressão e ele vai sofrer uma mudança de volume. Ele vai passar assim pelos 3 estágios. E depois que ele é expelido, ninguém sabe que gás é, né? Não. Saber que fórmula é. Não, tu só sabe qual foi a transformação que fez. Mas no que ele se tornou, é uma incógnita daí. É isso, nem eu sei te dizer. Incógnita, né? Pois é. E tu vê, a gente joga isso no ar e nem sabe, né? Pois é.
Mas tem várias coisas assim que a gente que são do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Né, pior. Ok, prof, segue aí. Então, esse foi o nosso último conteúdo de hoje, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Aproveitar que estamos aqui ainda. Ai, peraí que eu tenho que parar a apresentação, senão vai ficar aquele negócio ali. Então, alguém tá com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Gente, quem entrou depois, coloca o nome no chat para registrar a presença, por favor. Não esqueça, né, para eu botar na chamada lá. Então é isso, gente. Eles vão botar a prova lá no grupo para vocês. A prova ela tá bem simples, tá? Algumas coisas são bem teóricas. Vocês não vão se assustar. Eu acho que o trabalho deve ter dado um susto em vocês, mas é questão da leitura mesmo, né? É a gente se acostumar a tirar os dados ali do problema. Mas a prova, eu dei uma olhada na prova e ela tá simples, assim, ela não tá tão difícil. E me disseram que vocês têm 2 dias, né, para fazer a prova, tem 48 horas, né, para fazer a prova. Se alguém não conseguir, avisa a gente que tudo se conversando a gente dá um jeito, tá? Ninguém quer falar mais nada, então a gente vai encerrar a aula por aqui, gente. Ok, prof. Ficou gravado, tá? Vou mandar o link e vai estar lá no YouTube para vocês. Perfeito. Boa noite. Bom descanso. Boa noite para vocês também. Bom final de semana, gente. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas. Boa noite. Cadê? Tchau, boa noite. Eu não consigo sair agora. Quer que eu te tire? Eu posso tirar. Pode ser, prof. Tá bom, faz favor. Boa noite. Buenas. Não sei, vocês ficaram para me fazer alguma pergunta, assim, para não fazer na frente dos outros? Eu espero. Boa noite. Quer que eu te tire, Sheila? Tu tá tentando sair? Eu posso te tirar daqui. Pode? Tá. Gente, vocês estão aí? Oi, povo meu. Vocês estão aí? Vocês não estão aí? Vou tirar vocês então, povo meu.